Gostaria de convidá-lo a acessar meu site www.vandeir.com.br. Lá você encontrará os vídeos de matemática de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. Espero que goste. Acompanhe a leitura. A Secretaria de Saúde de uma cidade verificou que 10% da população estavam com dengue e os restantes 90% estavam saudáveis. Hoje verificou que dos 10% das pessoas que estavam enfermas se recuperaram e 10% das pessoas que estavam com saúde contraíram dengue. A porcentagem da população que hoje goza de boa saúde é... Bem, tem tanta informação no enunciado que vamos aí organizar, essas informações. Ele informa que 10% da população estava com dengue. E 90% desse total da população estava saudável. Aí passaram-se os dias, 10 pessoas que estavam com dengue ficaram curadas, elas sararam. E das pessoas que estavam saudáveis, 10% ficaram doentes. O que ele quer? Ele quer saber qual é a porcentagem da população que goza de boa saúde, ou seja, que está saudável. Vamos fazer passo a passo, Primeira coisa, 10% está em relação à população total. Aí fala que 10% sararam, 10% em relação ao quê? As pessoas que estavam com dengue. Mesmo processo de sempre das outras resoluções. Eu tenho aqui a porcentagem total e aqui eu tenho uma, digamos assim, parcial, entre aspas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa porcentagem aqui dos que sararam em relação ao total. Eu quero saber em relação ao total quantos que sararam, não é verdade? Veja bem, bem simples. Aqui 10% das pessoas estavam com dengue. Dessas pessoas, 10% sararam. Eu vou descobrir ao mesmo tempo quantas pessoas que estavam doentes se sararam, e esse valor é em relação ao total. Eu fiz esse esquema, como todas as vezes, é só para você relembrar aquele esquema de resolução que a gente estava vendo. A ideia é a mesma, tá? Muda um pouquinho a interpretação, mas vamos lá. Eu tinha aí 10 pessoas, 10% da população com dengue. Aí o que aconteceu? 10% desses 10% sararam. Eu vou encontrar aqui ao mesmo tempo o número a porcentagem de pessoas com dengue que sararam, na verdade, mas em relação ao total, ok? Não perca isso de vista, em relação ao total. Como é que eu resolvo? 10%. Vou até fazer diferente. Eu sempre colocaria 0,1 das outras vezes. Aqui eu vou colocar aqui, 10% de 10, na verdade, vezes 10. Muito bem. O que eu faço? Vou puxar esse traço de fração. Posso simplificar? Posso. Corto esse, corto esse, corto esse, corto esse. Muito bem. Isso é igual aqui. 1 vezes 1 dividido por 1, 1. 1% das pessoas que estavam com dengue sararam. Eu calculei aqui a porcentagem das pessoas que sararam que antes estavam com dengue. E ao mesmo tempo eu relacionei esse valor lá com o total, porque esse total, 10% de pessoas com dengue, se refere ao total de pessoas. Certo? Então, 1% da população que estava com dengue sarou. E agora eu vou fazer a mesma coisa com as pessoas saudáveis, olha só. Tinha 90% da população com pessoas saudáveis. 10% ficaram doentes. Então, 10% é uma porcentagem parcial. Eu vou multiplicar pelos que estavam saudáveis, que está em relação ao total. 90% do total estavam saudáveis. O que eu vou descobrir? Quantas pessoas ficaram doentes e ao mesmo tempo esse valor é em relação ao total, certo? Se você vem acompanhando todas as nossas resoluções, você vai ter facilidade para entender. Qualquer coisa, assiste novamente a aula, relembra aí, tenta fazer exercício que você vai ver. Sempre é o mesmo processo, basicamente, ok? Como é que eu vou resolver isso? Mesma coisa, 10%, fazer igual de cima, 10% de 90.
vezes 90. Pronto. Vou puxar o traço. Vou simplificar. O que eu faço? Corto um zero em cima, um zero embaixo. Um zero em cima, um zero embaixo. Ok? Como é que fica isso? 1 vezes 9, 9 dividido por 1, 9. Ou seja, 9% da população ficou doente. Riscar aqui, pronto, assim fica melhor. 9% da população ficou doente. Então vamos lá, vamos fazer as continhas, né? 90% da população estava saudável. Aí 1% da população ficou curado. Então ao todo nós tivemos 91% de pessoas saudáveis. Vou deixar sem acento, tá? Que o acento não está entrando. Saudáveis. Muito bem. E aí? O que é o próximo passo? Quantas ficaram doentes? Ó, 9% dessa população ficou doente. Então vamos fazer assim. Quer saber quantos por cento da população estão saudáveis? Eu tinha 91% da população saudável. 9% ficou doente. Eu vou ter, ao final das contas, 82% da população saudável, sem nenhuma doença. Certo? Voltando à questão, nós encontramos que a alternativa correta é a letra C. 82% das pessoas estão saudáveis. Peço aí para você dar uma conferida no meu site. Eu acredito que você vai gostar. E assista a outras questões, outras resoluções, ok? Espero que tenham gostado. Obrigado.